Está no ar pela Rádio Estúdio AFM e pelo Facebook, no endereço facebook.com/Quinta Useiate, o programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito, que irá até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, espectador e internauta, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Boa noite, eu sou Alberto Pontes, da Associação Beneficente Vinha de Luz, e temos aqui na sala de videoconferência o José de Jesus. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite os companheiros. Eu sou José de Jesus, sou trabalhador da entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz, no bairro do Rodeio. Também conosco o Reinaldo Dias. Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta nossa live, né? Hoje em dia é live, não é negócio. Retornar a essa nossa transmissão ao vivo aqui. É um prazer estar com os amigos da noite de hoje. Eu sou Reinaldo, aqui de Itaquaquecetuba, nome é comprido, mas o lugar é pequeno, no estado de São Paulo, e sou trabalhador de espírita da prece. Reinaldo, seja muito bem-vindo nesse retorno, né? E é isso, seja bem-vindo. Hoje nós contamos com a presença virtual de Manolo Quesada, trabalhador da Seara Bendita e da Associação Espírita Mensageiros da Luz, em São Paulo. Manolo Quesada é comunicador da Rede Boa Nova e da TV Mundo Maior. Atua como palestrante, divulgando a doutrina espírita e é autor de vários livros, dentre eles, Conta Mais, Vô. Família, somos todos espíritos. Evoluir é simples, nós é que complicamos. E Poderes da Alma. Seja muito bem-vindo, Manolo Quesada. Você gostaria de dizer algo que ainda não foi dito? Beleza, Alberto. Estou muito feliz de estar aqui, né? Com companheiros que eu não conhecia, por primeira vez estamos juntos, agradecido pelo convite que foi feito, e tudo que você falou é verdade, tá bom? Tudo que você falou é verdade. Se alguém disser que é mentira, manda falar comigo, valeu? Alberto, isso aí. Acredito que depois a gente possa falar um bocadinho mais, viu, Alberto? Mas de pronto assim, boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né? E é sempre uma alegria muito grande estar junto de companheiros do Espiritismo. É grande a nossa alegria de receber você aqui no nosso programa, viu, Manolo? Muito obrigado. Muito bem-vindo aqui no nosso grupo de aprendizes, né, estudiosos aí do Evangelho de Jesus. Continuando, então. Na técnica, nós contamos com a participação do Arlindo Santos na Rádio Estúdio A FM, aqui em Mogi das Cruzes. Também contamos com a participação do Calixto, na parte técnica aí do Facebook, e lá na TV Suzano. Na TV Suzano, nós contamos com o Fábio Pereira, que é o presidente da TV Suzano, e agradecemos muito a colaboração do Marcos Perrin, que coloca o nosso programa no ar na TV Suzano. Este é um programa da USA Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união dos espíritas. Da USA Intermunicipal do Alto Tietê fazem parte as seguintes cidades: Salesópolis, Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Nós contamos sempre com a presença do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, e é a Ele que levamos o nosso pensamento. Jesus amado, te agradecemos por esta oportunidade de levar este programa ao ar em favor do nosso aprendizado,
em favor dos telespectadores, ouvintes, internautas. Senhor Jesus, ilumina nossas mentes para que possamos, assim, aprender um pouco mais do seu Evangelho, colocando em prática em nossas vidas. Senhor Jesus, rogamos também pelos ouvintes, telespectadores e internautas, que nossos irmãos possam receber a sua luz, fortalecendo seus espíritos no aprendizado, no caminho do bem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Compartilhe as nossas páginas do Facebook, nos endereços facebook.com/mogiusei ou facebook.com vou repetir, o facebook.com/quintauzeiate, facebook.com/quintauzeiate, que é quinta, o Z, que é a USE Intermunicipal do Alto Tietê. Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp, que a nossa região é 11, o celular é 969471763. Muito bem, nós vamos então para o quadro refletindo sobre a moral evangélica. Antes, o Manolo gostaria de falar mais alguma coisa, Manolo? Então, Alberto, você já falou praticamente tudo, né? Só para descontrair um pouco. Na parte dos livros, por exemplo, nós temos um livro novo aí que não está nessa relação aí. Opa! Você terminou aí no Poderes da Alma, não terminou? Sim. Terminou em Poderes da Alma. Então, depois desse, Alberto, sim, tem um que chama Caminhos da Felicidade. Caminhos Rapaz, da o que é o Felicidade. Caminhos da Felicidade? O Caminhos da Felicidade é assim, o Sermão da Montanha, explicadinho, direitinho, aqueles pontos mais importantes, com uma linguagem simples, uma linguagem que todo mundo entenda, e principalmente uma linguagem que nos faz colocar o Evangelho de Jesus nos nossos dias, no dia a dia, sem virar carola, sem virar beato. Percebeu? Para quê? Para que nós consigamos trazer Jesus para perto da gente. Porque senão parece que as palavras dele são assim, nossa, só quando você for isso. Não, é no dia a dia. Jesus falava com as pessoas mais simples daqueles tempos, e eram pessoas como nós, né? Então, nós temos que aproveitar essa qualidade de Jesus, esse compromisso que Jesus tem conosco, os mais simples, como ele mesmo diz, e colocarmos as palavras de Jesus na nossa vida. E esse livro, Caminhos da Felicidade, que é editado pela editora Petit, que agora faz parte da editora Boa Nova, ele está em todas as livrarias virtuais, por exemplo, muitos centros já têm, deve ter muitos centros assistindo a gente, né? Muitos centros têm, como é que fala, o Clube do Livro, e é um livro indicadíssimo para Clube do Livro, porque realmente é um assunto muito legal e que dá, assim, para o pessoal comprar com muita tranquilidade. Essa questão do aprendizado do Evangelho de Jesus é bastante interessante, porque ou a gente coloca lá na época dele, imaginando aquela situação, o vestuário e aquela coisa do passado, né? Por outro lado, a gente coloca ele lá em cima, num lugar que a gente não pode alcançar, né, Manolo? É uma loucura. Então, a gente fica preocupado mesmo, principalmente a gente que ocupa a tribuna, que está aqui no rádio, né, de como encaixar esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, no nosso viver, na nossa, enfim, na nossa vida familiar, né? Porque a gente ouve o Evangelho, mas daqui a pouco esquece, vai na vida familiar, já tem um conflito, um outro conflito, né? E a gente se esquece que aqueles ensinamentos são para agora, não estão no passado, nem distante lá na frente, né? É isso mesmo, porque se a gente fica no passado, né, Alberto,
dá a impressão que aquilo não nos auxiliou em nada, né? Isso. Se a gente coloca no futuro, dá a impressão de que a gente pode ir deixando para depois. Então é isso, é o presente mesmo. Entendendo que a família nenhuma é perfeita, né? Que o pessoal quer uma família onde não se discuta, e a gente está vendo nesse isolamento social que realmente famílias discutem. Por quê? Está lá o dia inteiro. Você não vai dar uma discutidazinha? Então, os ensinamentos de Jesus são exatamente para isso, para que a gente, sei lá, discutiu, mas perceba que dá para retomar, que dá para esquecer a mágoa, que dá para esquecer a palavra, às vezes, dita com um pouco mais de inflexão, e assim a gente vai. Então, Jesus é isso, é o dia a dia, é entender que não somos perfeitos ainda, né? Mas que já carregamos dentro de nós tudo que precisamos para chegarmos aí, e que ele nos dá algumas alternativas para que nós descubramos dentro de nós todo esse potencial que a gente tem por aqui. E aí a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? Também não vai ficar assim, perdidão, porque, nossa, discuti com ele, discuti com aquele, nossa, e agora o que é que eu faço? Calma, relaxa, respira, vê lá o que é que pode fazer. Uma das coisas mais importantes a fazer nesses momentos é entender que somos pessoas falíveis e nos colocarmos como pessoas falíveis, né? E aí a gente vai, pede desculpa, sei lá, toma um cafezinho sem açúcar, porque o outro gosta, esse tipo de coisa assim, né? Que é muito chique agora tomar café sem açúcar, né? O Reinaldo ou o José querem fazer algum comentário antes da gente começar? Eu estava, o Manolo estava falando, eu estava lembrando aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, né? Porque essa dificuldade nossa de fixar o Evangelho é porque a gente vive uma espécie de ilusão, né? A ilusão do plano, do mundo material, quando a gente está encarnado aqui. Lá na questão 860, o Kardec, quando vai conversar com os espíritos, ele pergunta se, quando a gente vai escolher as nossas provas aqui, se não seria a gente escolhesse aquelas menos difíceis, né? O espírito diz, pode parecer a voz, né? Mas quando o espírito encarna, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua visão de mundo. Então, a nossa dificuldade de introjetar, né? de guardar o evangelho em nós e de fazer e cumprir aquilo que está escrito lá, eu acho que é isso, toda essa carga material que nos circunda e que nos faz assim perder o foco. Na verdade, a gente perde o foco, não é? Nosso foco é este, não tem dúvida nenhuma, né? A gente nasceu para fazer o bem, como dizem os espíritos lá na questão Isso mesmo. É o evangelho, né? Mas a gente perde esse foco com muita facilidade e quanto mais materialistas nós somos, mais a gente perde esse foco. Mas um dia a gente acerta ele. Nós temos assim, Reinaldo, nós temos muitas chances, né? Nunca é definitivo. A gente precisa tirar essa ideia assim do absoluto na nossa vida, né? Tudo é relativo. Então, a hora que a gente relativiza as coisas, a gente começa a perceber que, poxa, eu não vou conseguir me dar bem com esse fulano aí, mas também o fulano é um chato de galocha. O fulano só fala mal de você. O fulano olha para a tua família e fala, pelo amor de Deus, como é que eles te aguentam? Sabe? Fica difícil, não fica, Reinaldo? Então, o que a gente faz? A gente trata com educação, sossegado, e vai levando. Uma hora, a gente vai ter que se acertar, não é? Esperamos que em parâmetros melhores, não é? Outra dificuldade nossa é essa questão da aceitação, né? A gente sim. Aceitar que nós somos falíveis, aceitar que a gente precisa de ajuda, principalmente aceitar que a gente precisa de ajuda, aceitar que nós dependemos uns dos outros. Sim. Então, essa questão de aceitação é complicada para a gente, porque às vezes a gente acredita, né, que nós somos autossuficientes, e a autossuficiência para a gente está longe ainda. O Cristo nos ensinou que
para se fazer um bom trabalho é necessário contar com os amigos, né? É. Ele foi feito sozinho e chamou 12 para fazer com ele. Isso mesmo, é isso que eu gosto de falar também, Reinaldo. Tem lá, eu não guardo o número de perguntas, né? Porque eu não tenho uma memória assim, eu pego o contexto todo e aí eu vou. Mas na lei de sociedade tem uma coisa bem assim, fala assim, ninguém tem todo o conhecimento do mundo. Se nós não nos relacionarmos, fica muito difícil crescer. Isso. Então, isso já é o quê? Um motivo para que nós aceitemos que somos falíveis. Se a gente não sabe tudo, a gente vai falhar. O Reinaldo sabe um bocadinho mais, o nosso querido Alberto, o José de Jesus sabe mais. Opa, eu estou aqui só ligado. E a hora que aparece alguma coisa que a gente entenda que vai nos servir, a gente pega, como é que fala? Incorpora o nosso patrimônio. E aí a gente continua, porque da gente também deve sair alguma coisa boa que as outras pessoas possam aproveitar, né? Isso é assim, é uma troca de figurinha mesmo. Nós estamos neste planeta de provas e expiações, já a caminho de regeneração, mas temos que continuar trocando figurinha. Isso é ad eterno. Ninguém nunca será autossuficiente. Nunca. Sim. Autossuficiente é só Deus. Nós sempre vamos precisar de alguma coisa. E ainda assim, Manolo, Deus, sendo tudo que é, ele ainda conta com os espíritos superiores para auxiliar, tanto que ele concedeu a Jesus o benefício do trabalho de conduzir o nosso planeta. Quer dizer, Deus conta com os outros espíritos para auxiliá-lo na sua criação. Então, veja, até Deus conta com outros, não é? Pois é. E viu, Reinaldo, a coisa interessante, domingo é dia dos pais, né? Perfeito. Eu te pergunto, como é que povoariam isso daqui se não tivéssemos nós, pais e mães, nesse mundo? Me fala, se ligou? Como é que Deus cuida da gente também? Ah! Deus é gênio, Reinaldo. Deus é gênio. Ele fez a coisa tão direitinha, tão simplesinha, que nós estranhamos demais, porque nós somos assim complicados por natureza. Então a gente fala assim, não é possível que é só isso o universo. O universo é só isso. É um monte de coisa, tudo colocada direitinho, que gira assim, direitinho, cada coisa na sua órbita, cada ser, cada criação fazendo a sua parte. É isso, as plantas fazem, os minerais fazem, os animais fazem, nós fazemos, os astros fazem, e esses espíritos iluminados que você falou, de vez em quando vem dar uma olhadinha e fala, vamos dar uns exemplos para esses tontos aí andarem melhor, vamos lá. Então, a gente vai aí fazer essa leitura inicial, e aí vamos comentando, ok? Tá bom. No quadro Refletindo sobre a Moral Evangélica, leremos a lição Benefícios Pagos com a Ingratidão. Do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa direita. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Resposta: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse, e o bem que feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés os testemunhos do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não receberá no céu,
Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um benefício o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão. Desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, devereis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros, aos seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a vontade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Então, veja, né, o quanto é importante a gente ter desprendimento quando nós nos dedicamos a uma outra pessoa. Muitas vezes, nosso irmão chega à casa espírita desesperado, colocando um problema, e nós o recebemos com o acolhimento de sempre. Mas depois esse irmão não nos dá mais atenção, esquece da gente, não é? E muitas vezes a gente pode lembrar dessa pessoa e querer esperar dele, pelo nosso orgulho, né? Pela nossa vaidade pessoal, querer receber alguma coisa, algum cumprimento, alguma reverência desse nosso irmão que foi lá em desespero. É bom que nós saibamos que o nosso irmão que busca a assistência espiritual na nossa casa espírita, naquele momento está extremamente envolvido pelas circunstâncias que o levaram à casa espírita naquele momento. Muitos deles, nós sabemos que eles buscam a casa espírita como um último recurso. Então, cabe a nós receber esse nosso irmão com benevolência, com carinho, e não esperarmos nada deste irmão, principalmente neste momento. Né? Nós devemos nos entregar sem
nenhum interesse de buscar algum tipo de reverência. Muito bem. Quem deseja falar agora? Reinaldo, microfone. Opa, vamos lá. O José não falou nem um pouquinho ainda. Vou falar. É que eu estou sentindo falta do José, a voz forte dele. A gente, às vezes, nós ainda estamos num momento da nossa evolução espiritual que nós impomos condições para quase tudo, quando se trata dos outros. A gente costuma não se impor condições quando a questão é nossa. Mas quando vamos fazer alguma coisa para o outro, por exemplo, tem aquela questão do amor, né, que a gente sempre fala. Você ama o outro, mas ama o outro se ele chegar no horário, se ele estiver empregado, enfim. A gente impõe algumas condições para amar. E a gente leva isso para as outras áreas da vida da gente também. A gente é amigo de alguém só se esse amigo não pisar na bola com a gente, se ele for jogar futebol com a gente, enfim. Tem lá as nossas exigências para manter a amizade. A gente tem até uma conversa que diz que o amor é como uma flor, tem que regar todo dia, não sei o quê. O amor verdadeiro não precisa disso, não é? O amor do Cristo por nós, por exemplo, que seria de nós se o Cristo tivesse esperado alguma coisa em troca, não é? Para fazer por nós tudo que ele fez. Então, nós estamos nessa fase de que tudo a gente condiciona, e a gente tem que tomar cuidado para não condicionar a questão da caridade, do auxílio para outras pessoas, porque quando a pessoa precisa de auxílio, precisa de uma caridade, que seja material, que seja moral, né, um ombro amigo, enfim, outra pessoa ela está naquela condição justamente por conta, às vezes, de um afastamento dela do conhecimento do Evangelho, um afastamento dela da fé em Deus, um afastamento dela dessas questões espiritualizantes, né, da questão de vida após a morte, reencarnação. As pessoas não pensam isso. Comumente, as pessoas não pensam isso. Então, e nós, com essa visão, né, que nós estamos muito no meio do espiritismo e tal, às vezes a gente olha e fala, mas o fulano lá, vai lá em tal lugar. Eu já ouvi, né, comentários assim, buscar uma cesta básica, mas depois vai no bar tomar alguma coisa. Poxa, se ele não estivesse no bar, talvez não precisasse da cesta básica. Ele precisa justamente por isso, né? Então, a gente tem que parar de impor condições e não esperar a retribuição da pessoa, retribuição para nós. A retribuição de uma caridade, de um ato de amor, de um auxílio que nós demos para alguém, ela deve se dar na formação da pessoa, né? Aquela pessoa ela vai se modificar num determinado momento, em um determinado momento ela vai pensar naquilo, ela vai falar, poxa vida, mas eu fazia isso e ainda assim fui ajudado, fui auxiliado, ou seja, nunca dei nada por ele. Lá na casa, no centro espíritas, não sei se no de vocês acontece, mas no nosso acontece muito, as pessoas às vezes vão lá buscar cesta básica e ficam lá 6 meses, 8 meses, e de repente elas começam a ajudar as outras. Então, assim, a gente tem que aprender aquela questão da mão esquerda e da mão direita, né? Que a mão esquerda não vejo, que a direita faz. A gente tem que aprender a se doar e a fazer as coisas sem impor nenhuma condição, sem esperar nenhuma compensação, nem mesmo um obrigado, nem mesmo um obrigado. Porque senão nós estamos condicionando esse fazer algo ao agradecimento da pessoa. Então, se a pessoa agradecer, ótimo, maravilha, né? É uma coisa dela, pessoa, mas a caridade é sempre entre nós e Deus. Acho que é por aí. Diga aí, José, você está muito quietinho, pode falar. Não, você está falando, se nós vamos olhar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é simples demais, né? Ele nos ensina a fazer para o outro, né? E justamente fazer para o outro, você não precisa ver o que a sua mão direita está fazendo ou com a esquerda está fazendo. Você relembrar ou cobrar uma posição da criatura que você está auxiliando. Porque simplesmente quando se fala do Evangelho e quer alguma coisa em troca, nós já não estamos mais vivenciando o Evangelho. Vivenciar o Evangelho é servir ao outro.
Porque Jesus, o tempo todo, ele não nos ensinou simplesmente a servir. Então, quando se fala na casa espírita ou em qualquer lugar onde nós estivermos, formos falar ou vivenciar, porque nós, uma coisa interessante, que nós já chegamos na condição em que estamos. Nós não fomos colocados aqui já pronto, ou quase semi-pronto, como nós estamos hoje. Quantas situações nós já vivenciamos, até nos dias de hoje, foram conquistas nossas. Não foi dado de graça, né? Então, há 2000 anos que Jesus veio para ensinar o que Moisés falou, na verdade. Falar, nos ensinar, ele lá, Deuteronômio, os 10 mandamentos, lá nos ensina a amar a Deus, a respeitar. Lá também já nos ensinou a quê? A servir ao outro, não fazer para o outro. Não é isso? Jesus já veio dizer para nós que nós devemos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Sem exigir do outro uma condição para que aquele ato pudesse ocorrer. Então, cabe a nós nos colocarmos na condição. Manolo falou uma coisa interessante. O planeta Terra tem quantos bilhões de habitantes? Mais de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, né? Que nem aquele Mário Cortella, ele fala assim, nós vivemos num mundinho de 3 trilhões de galáxias, onde existe em cada galáxia bilhões, 200 bilhões de planetas. Aí, e nós vivemos num desses planetinhas, em uma dessas 200 bilhões de galáxias, onde tem dos 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Então, olha o tamanho da preocupação de Deus conosco, né? Ele colocar um espírito do nível de Jesus, de um governador, porque nós sempre precisamos de governador. Sempre tivemos governadores, sempre tivemos educadores, né? Desde o início. Por isso nós já chegamos até aqui, devido a esses educadores que vieram nos ensinar e cobrar de nós, cobrar no bom sentido, cobrar, não tem problema, se você não acertou nesta, você terá uma próxima existência, onde você vai começar a refletir um pouco mais, aceitando que é você, e nós espíritas falamos, nós precisamos, não, calma, eu preciso. Agora, os outros eu não sei qual é a necessidade dos outros. De repente, os outros ainda estão na necessidade, a necessidade dele é totalmente diferente. Então, nós precisamos ter essa consciência. Quem precisa sou eu, né? Não somos nós. Aí, quando o Reinaldo fala assim, né, Reinaldo? Não, nós precisamos... Não. Aí, agora, a nossa consciência. Aonde está a nossa consciência de que eu preciso? A minha consciência está começando a brotar. Eu preciso. Né? Eu preciso ser um pouco melhor. Um pouquinho. Né? Não muito. Porque se eu for muito bom agora, eu não vou ter as próximas reencarnações. Então, nós precisamos já ter essa consciência de quem nós somos. E, a partir daí, começarmos a melhorar cada dia mais, vivenciando o Evangelho, que é o nosso referencial. Seu Manolo, desculpa aí, tá? Rapaz, não, eu estou impressionado. Decepcionado, né? Não, eu vou embora já. Não. Elisa, segura esses caras aí, pelo amor de Deus. O que é isso? Nossa, outro dia eu fui para Votuporanga. Vou te contar uma historinha rapidinha, para todos aí. Eu fui para Votuporanga, lá na casa do Divaldinho, que tem um trabalho lá maravilhoso, fazer palestra lá na região toda, Ribeirão, isso, aquilo, e vai que vai. Aí ele tem uma fonte lá na casa dele. Ele tem uma fonte. A fonte fica... Cara, aquilo incomoda. E eu quieto lá.
Aí daqui a pouco ele perguntou assim, ô Manolo, tá te incomodando a fonte? Eu falei, ô Divaldo, nada, tudo bem. Ele olhou para mim com essa cara assim, que eu vou fazer agora, olha. Ele olhou para mim e falou assim, você tá querendo virar santo, percebeu? Você ligou? Por quê? Cara, ele tinha certeza que aquilo estava me incomodando. Tinha certeza que eu detesto chuva. Pra você ter uma ideia, tem gente que dorme com chuva, não tem? Nossa, uma delícia, aquele Tem gente que gosta. Nossa, tem gente que dorme com esse barulho. E eu não. Eu não consigo. Imagina uma fonte saindo da porta do quarto que ele deixou a minha esposa. Eu dou de cara com aquele... Eu falo assim, Manolo, você está querendo virar santo. Então, esse negócio de querer virar santo é que é o nosso problema. Por quê? Porque a gente quer virar santo logo. Então, a gente queima etapas. Então, a gente olha e fala assim, ah, não, eu já sou espírita. Nossa, não pega bem. Olha essa gola, como é que tá. Olha esse microfone aqui. Meu Deus, arruma o cabelo que você é espírita, rapaz. Cara, isso é só um detalhe, o ser espírita. É só um detalhe. Não nos faz nem melhores e nem piores que as outras pessoas. Então, nós todos, assim, de maneira geral, temos esse comportamento, assim, de que a gente quer superar o que nós ainda não conseguimos superar por pura falta de conhecimento do que nos está faltando. Percebeu por quê? Porque a gente não para se analisar. A gente não para se olhar. A gente quer parecer o que a gente não é. Rapaz, fica danado. A minha mulher, coitada, tem 47 anos que eu estou enganando essa mulher. Que ela pensa que eu sou um santo. Agora, olha para mim. Olha para mim. Você acha que dá? Não dá, não dá. Não tem santo, como diz o Divaldir. Não tem santo no planeta Terra. Não tem. O que tem? Gente como nós. Gente como qualquer outra pessoa, que tem seus defeitos, tem suas virtudes, tem seus momentos bons, seus momentos ruins. Temos até momentos de ingratidão conosco. Nós temos momentos de ingratidão conosco. A gente fala, nossa, você podia ser melhor, tonto. Eu falo, não, peraí. Não seja ingrato assim. E tudo que eu já fiz. Entendeu? Percebeu? Então, quer dizer, tá certo que nós estamos aqui para melhorar, né? Eu falo para o pessoal, não dá para pensar que está de férias, porque não estamos. Mas também não dá para pensar que nós vamos virar santo nessa encarnação. Nem a pau. Se ligou? Zé de Jesus, pode ficar sossegado. Posso? Pode ficar sossegado. Olha, assim como eu, como quem está nos vendo, nos ouvindo, todos nós teremos muitas oportunidades para atingirmos aquilo que nós nos propusemos, não é? Numa encarnação, a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa. A gente, como disse o Reinaldo, a gente realmente escolhe com quem a gente vai ser legal, com quem a gente vai amar, com quem isso, com quem aquilo. Kardec mesmo fala isso lá no Livro dos Espíritos, gente. Ele olha e fala assim, eu sei que amar o amigo é diferente de amar o inimigo. Percebeu? Está lá. Então, aí, esse é o trabalho que a gente tem que ter. Os amigos eu já amo. Nossa, o Alberto, cara. Alberto, até esse teu óculos, nós estou amando. Estou amando assim, você é o meu melhor amigo desta semana. Maravilha. O Reinaldo, então, nossa! Olha, isso é Paulo Baiquim, não é o agasalho, é Paulo Baiquim. Isso é coisa chique demais. E o Zé de Jesus é que nem que eu. Quer virar santo. Ah! Então, olha, vocês já são os meus melhores amigos desta quinzena, nem da semana, da quinzena. Agora, é
Claro que todos nós temos nossas qualidades também, né? Eu gosto muito de falar do Jung, porque o Jung é um gênio. O Jung, ele chegou assim no ponto. Ele chegou na nossa criação. Deus nos cria simples e ignorantes. E ele fala, nós não somos anjos e nem demônios, somos os dois. Ah, por quê? Está tudo aqui, bem. Está tudo aqui dentro. Deus, quando nos cria com tudo isso. Nós vamos tirando para fora o quê? A sombra que ele fala. Só que se a gente negar a nossa sombra, o que vai acontecer? Nós não vamos cuidar dela, nós vamos ficar ensombreados. Por quê? A única coisa que tira a sombra é luz. A luz não tem sombra, repararam? A luz não tem. O que dá sombra é o objeto opaco que entra na frente dela. Aí a sombra, mas não é da luz, é do objeto opaco. Percebeu? Então, nós temos luz dentro de nós. O que a gente faz? Vou ficar, assim, muito chateado com as coisas ruins que eu ainda faço, né? Porque todos nós fazemos. Às vezes a gente pensa bobagem, às vezes a gente fala, nossa, esse Covid podia ter vindo agora, oh, meu Deus do céu. Ah, rapaz, nossa, meu carro agora está vazando óleo. Ah, meu Deus do céu, onde é que você está, Deus? Fala para mim. Percebeu? Cara, ele está aqui do lado da gente. É imanente. Em todos os lugares ele está. Então, isso é que nós temos que perceber. Nós temos sombra. Mas essa sombra não é empecilho para que nós brilhemos a pouca luz que nós tivermos, ou muita luz que nós tivermos. Não sabemos exatamente quanto de luz a gente tem. Mas Jesus diz que a gente tem. Há 2000 anos. Você imagina que de lá para cá, a gente tem que obrigatoriamente ter aumentado um pouquinho essa luz. Não é? 2000 anos de exercício? Ah, peraí, né? Se não aumentou um pouquinho a luz, faz que nem o negócio da tropa de elite. Pede para sair, mano. Pede para sair, não é assim? Ah, então, a gente quer brilhar o quê? Às vezes uma luz que nós não temos. E aí, dá o curto-circuito. Por quê? Porque a gente se pega pensando mal desse. A gente fala, nossa, como é que esse louco é isso aí mesmo? É isso aí? Percebeu? Então é assim, vamos brilhar a nossa luz do jeitinho que ela está. Para quê? Porque, como diz o filósofo, a virtude não é o essencial. O essencial é o uso que nós fazemos das nossas virtudes. É o exercício da virtude. Então, brilhar a luz, como nos pede Jesus, é isso. Você só sabe fazer uma coisa boa na vida. Faça. Faça, só essa. Ah, eu não agradeço nada. Mas eu atravesso a velhinha na faixa de pedestre, porque, coitado, se ela for atravessar, ela está perdida. Então eu paro lá, espero a velhinha e falo, vamos embora. Com essa cara, vamos. E, ó, a gente vai. Chegou do outro lado, querendo ou não, a nossa luz brilhou. Percebeu? Então é exercitar. O quê? O que você tiver de bom. Por quê? Porque o que a gente tem de ruim já está exercitado. Não precisa exercitar mais. Então, exercita só o que tem de bom. Fala bom dia para esse, fala boa tarde para aquele outro. Ah, Manolo, mas o cara nem me olha. Esquece. Como diz o Zé de Jesus, ele vai ter muitas encarnações ainda pela frente e ele vai cruzar a nossa vida de novo, não vai, Zé? Ele vai cruzar, é obrigatório. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque mais dia, menos dia, sei lá em que época, vai aparecer para me fazer alguma coisa boa. E eu vou estranhar, porque eu vou lembrar dele, eu vou lembrar. Ah, eu vou lembrar. Eu vou procurar aqui nos meus arquivos e vou lembrar. Ah, meu Deus, você apareceu então? E ele vem, faceirão assim. E aí? Beleza? Não é? Por quê?
Porque ele vai querer reparar o que ele não fez. Nós somos iguais, né, Zé? Ô, Manolo, Oi. nós esquecemos também que aquele que nós odiamos hoje, muitas vezes, já foi o nosso amor um dia. Porque se nós só brigamos, olha só que coisa interessante, nós só brigamos com quem vivemos junto, É com quem nós já claro. amamos um dia e por algum motivo ou outro houve uma desavença e despertou em nós aquela sementinha que já nós trazíamos lá atrás. Claro. Zé de Jesus, por que a gente briga tanto? Porque a gente se reconhece. A gente Com sabe. certeza. Agora, perdemos grandes oportunidades, não é? Grandes oportunidades. Eu falo que a minha mulher é uma filósofa assim de primeiríssima qualidade. Porque, primeiro, para ter me escolhido, coitada, né? Porque nós somos escolhidos. O pessoal fala, não, eu que escolhi. Minha mulher fala, você é tonto. Você é tonto. Ela é que te escolheu, põe isso na cabeça. Não tem homem nenhum que escolheu a esposa. Por quê? Se ela não quiser, não casa. Se ligou? Interessante esse ponto de vista, Manolo. Então, a gente tem que entender isso. Brigou, tem uma discussãozinha aqui, fala, cara, imagina que isso lá atrás foi pior do que hoje. Foi pior do que hoje. Quantos casais reclamam, né, de que, nossa, não liga para mim. Meu, aguenta a mão, porque de certo ela ainda tem lembranças muito ruins da gente, ou nós temos lembranças muito ruins dos outros. Aguenta a mão, vai levando, vai sorrindo mais, vai levando flores. Nossa, domingo é dia dos pais, leva flores para a esposa, para ela não se sentir chateada, né? Para falar, ai, dia das mães foi mais, já esqueci já. E agora, o que eu faço? Leva flores para ela participa tudo direitinho, e aí nós vamos melhorando essa nossa atmosfera familiar, né, Zé? Porque se nós formos nos deixar abater por tudo que nos acontece na vida de ruim, por exemplo, meu amigo, a gente não passa aqui uma semana, a gente quer ir logo para as Bahamas. Acabou. Vamos para as Bahamas, que lá é que é da hora. Ai, ai. Ô, Alberto, você ficou muito quieto, meu. O pessoal não gosta de te ver quieto, não. Fala aí. Né? Eu estava observando, né, que a gente fazendo esse trabalho de auxiliar um pouquinho o nosso irmão, né, é, na verdade, uma compensação pela ajuda que nós recebemos dos nossos irmãos que nos auxiliam nessa jornada, né? Você acabou de falar aí da mulher que nos acolhe, né? Então, esse é um grande, vamos dizer assim, mérito que a pessoa tem de nos acolher, de nos receber, né? E depois, os nossos filhos, né? A sogra, né? Então, eles nos acolhem. No ambiente da casa espírita, nós também somos acolhidos com muito carinho, né? Quando nós chegamos, naquele momento que a gente está desesperado, né? E as pessoas vão conversando com a gente, mostrando o caminho, e a gente, poxa, como que eu não tinha visto isso, né? Muita coisa que você não tinha ouvido. Então, essa sementinha, ela vai germinando, ela vai melhorando dentro do nosso coração. E um aspecto interessante que a espiritualidade sempre nos orienta, né, é quanto a esse trabalho de fazer o bem, né? Então, no começo, quando a gente chega na casa espírita, não tem muita condição, né? Mas tão logo aparece uma oportunidade, nós já vamos procurando fazer um bem aqui, fazer um bem ali, colaborar numa cesta básica, numa visita, enfim, algum trabalho que a nossa casa realize. Quando nós fazemos isso, nós nos sintonizamos com os espíritos elevados, aqueles mentores da casa espírita, o nosso próprio guia protetor, e então aí nós adquirimos essa sintonia um tanto melhor, né? E fica um pouco mais fácil
de nós entrarmos nessa espiral, né, indo para o alto, melhorando a cada momento. Esse é um comentário que eu gostaria de fazer. Manolo? Tá bom isso, hein? Olha, Roberto, adorei esse negócio aí. Gostou? Nossa, adorei, achei bom demais. Eu gosto dessas coisas assim. O pessoal que não vai no centro espírita, eu, por exemplo, não ia. Sim. Eu sou de formação católica. Eu Sim. fui católico a minha vida inteira. Mas eu sempre fui atuante. Sim. Participei de grupo de jovens, tudo. E lá também, apesar de não espírita, também se faz muita coisa. Qualquer religião trabalha, né? Isso daí todos eles trabalham, toda religião é boa. Eu gosto de dizer isso, porque às vezes a gente pensa que porque a espírita é especial, é diferente. Não, é tudo igual, tá todo mundo no mesmo barco. O que nós precisamos realmente entender é que a gente tem que achar a nossa posição neste planeta, a nossa posição na encarnação, né? Isso. Porque, você vê, eu ajudava muito na igreja, participei de grupo de jovens, tudo, fazia evangelho, todo o conhecimento do evangelho que eu tenho hoje, eu trouxe da religião católica, melhorou muito com a visão espírita, né? Mas a base foi lá. Participei de encontro de jovens lá em Poços de Caldas, eu até hoje me pergunto por que esses caras me mandaram para lá, né? Porque eu sempre fui um horror, assim, do jeitinho que você está vendo hoje, eu era do mesmo jeito também, sempre muito brincalhão, sempre brincando muito, contando muita anedota, muita piada, e caos, tudo. Então, eu sempre fui assim. Eu falei, mas por que esse povo me manda aqui? 4 dias lá dentro, eu falei, nossa, que horror. O que é isso? Aí eu saí, assim, meio sem nada, mas foi para quê? Eu ia usar isso no futuro. Sim. Olha que coisa, rapaz. Eu ia usar isso no futuro. Eu briguei com a igreja. Alberto, briguei com a igreja. Fiquei. Cara, meu pai desencarnou e o enterro dele ia ser cedo. Aí eu fui buscar os padres, meus amigos, tudo. Isso. Cara, e o padre que era meu amigo, tudo, que batizou meus filhos, tudo, padre Mário, que desencarnou agora há pouco tempo, inclusive. Estava viajando para a Índia, que ele é indiano, então ele estava lá. Sim. E aí eu fui procurar. Fui numa paróquia próxima daqui onde eu vivo e toquei lá a campainha. Aí da janela, um deles lá olhou e fez assim, ó. Entendi. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Falei, como é que a essa hora meu pai vai ser enterrado agora? Você está pedindo para quê? Para eu voltar aqui depois do enterro? Robertão, ali acabou para mim. Cara, eu já tinha jogado pedra na cruz, né? Com certeza. E eu taquei pedra na janela desse homem. Rapaz, eu excomunguei esse homem. Sim. Saí. Fui embora. Nunca mais eu quis saber da Igreja Católica. Um dos piores erros que eu cometi. Por quê? Porque não foi aquele padre. Entendo. Uma coisa é o padre, outra coisa é a instituição, o amparo, a espiritualidade, isso é outra coisa. E eu sei hoje que eu passei muito mal com isso. Eu não ia em centro espírita. Eu fui por quê? Porque a minha mulher me viu que eu estava entrando num caminho que não tinha muita volta. Sim. Aí ela falou, rapaz, Manolo, eu estou com uma dúvida cruel. Não sei se eu vou no advogado ou se vou no centro espírita. Opa! Você percebeu a barra, né? Percebeu. Você percebeu a barra. Eu falei, não, vamos no centro espírita, vamos ver como é que é isso lá. Vamos lá. Isso, E aí eu fui. E gostei. Por quê? Porque eu era muito preconceituoso em relação a todas essas coisas, não gostava dos dogmas da igreja, mas não tinha coragem de sair para um outro canto. Sim. Então, quando a gente começa a perceber o que o Espiritismo é capaz de fazer na vida da gente, a gente começa a perceber que as outras pessoas também são como nós.
tem medo de ir no centro espírita. Isso. Tem medo desse negócio de, não, nossa, agora não vou poder fazer nada. Eu falo, gente, pode fazer tudo o que quiser. Nada é proibido no espiritismo. Nada. Agora, Exato. tem algumas coisas que acontecem. Né? Se você beber muito, a lei de ação e reação vai fazer Isso. o teu fígado deteriorar. Sim. Não é que você não pode beber, você pode, mas saiba que está bebendo e que você tem responsabilidades com os teus atos. Nem falo dos obsessores, não falo isso. Eu falo, teu fígado vai ficar chateado. Com certeza. Então, come demais, teu estômago vai dilatar, nossa, você vai chegar, vai ficar assim um horror numa comida que dê jeito em você. Isso mesmo. Então, o que a gente tem que pensar? Temos que pensar que as outras pessoas têm uma visão assim do espírita, e eu refuto isso como sendo culpa nossa mesmo, de que o espiritismo é feito de pessoas maravilhosas. E não são. São pessoas como quaisquer outras pessoas. Então, é assim, vai para o centro espírita, vá. Veja tudo que pode te oferecer. Aproveite tudo aquilo. Mas entenda que não é milagre. Nenhum de nós passou por nenhum milagre. O milagre, se teve, foi nós continuarmos trabalhando até hoje, dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto. Percebeu? Então, nós continuamos trabalhando. A gente não desistiu porque nos vimos assim. Nossa, um horror. Meu Deus, Manolo, você é espírita, você ainda torce para o Corinthians. O que é isso? Não é? Tem gente que acha que eu não posso nem torcer para o Corinthians. Eu posso torcer para o Corinthians. Por que não? Você pode torcer para quem quiser. Eu sabia. Então, as pessoas que por acaso estiverem nos ouvindo, né, que não é por acaso, porque realmente é uma audiência muito grande, que elas tenham essa certeza de que não há essa perfeição tão propalada assim. Sim. Nós somos pessoas normais, como quaisquer outras, que nos dispusemos a fazer algum trabalho. Esse trabalho pode ser feito por qualquer outra pessoa, e às vezes melhor do que por nós mesmos. Então, percam o medo. Vai para o centro espírita. Vai te escutar, vai falar. Se você não quiser voltar mais depois, não volta. Problema teu. Mas entenda que a sementinha, como você falou agora, a sementinha do espiritismo, depois que ela cai aqui, não tem mais volta. Não tem mais volta. Você pode até deixar a doutrina espírita. Eu falo para o pessoal, olha, depois que você chegou no espiritismo, não tem mais para onde ir. Manolo, eu vou voltar de onde eu vim, vá. Mas você vai achar aquilo muito chato. Isso mesmo. Você vai achar aquilo muito chato. Eles vão falar um monte de coisa para você. Eles vão dizer que é isso, que é aquilo, e você já sabe que não é. Você já sabe que é coisa boa. Você já sabe que ali você pode conversar com alguém, ali você pode falar, ali você pode tomar um passe, ali você pode tomar um café, tomar um refrigerante, pode tudo. Então, está não livre. É tão ruim quanto as pessoas pensam, né? Muitos deles. Mas temos que entender que nós temos que dar a nossa contrapartida. E a contrapartida que a gente recebe, que a gente tem que dar, como foi dito agora há pouco, acho que pelo Reinaldo, é realmente a nossa colocação, nos colocarmos à disposição. É só isso, coloque-se à disposição. Para quê, Manolo? Para o que pintar. Tem um livro que chama assim, A Boa Sorte. É muito interessante, são 2 cavaleiros. Um cavaleiro que, então, fala assim, olha, a boa sorte vai chegar. Onde é que ela está? E começa a dar um monte de pistas. Então, um deles fala assim, rapaz, mas eu não sei nem onde é. Como é que é isso? O outro fala assim, rapaz, se eu não sei onde é porque pode ser aqui. Se ligou? Se ligou? O que eu tenho que fazer? Tenho que me preparar. Para quando? Para quando a sorte chegar. Aí eu arrumo a minha casa, eu limpo minhas teias de aranha, a casa sempre aqui, boto isso, boto isso. Estou sempre bem. Um dia vai falar, nossa, não é que a sorte chegou? Não é que a sorte chegou. Nós nos preparamos para que a sorte chegasse. Então, não é sorte,
é trabalho, trabalho e trabalho, né? Isso aí. Isso mesmo. Nossa, desculpa, eu falo demais, viu, gente? Nossa, mãe de Deus. Não, a gente conta com com suas palavras. E eu quero, sobre esse assunto que a gente falou aí, de sair da igreja, né? Depois que eu fizer um rápido intervalo aqui, a gente nem sai dessa conversa, eu quero te fazer uma perguntinha sobre o Espiritismo e as outras religiões. Pode Que ser? da hora! Nossa! Como diz o Então, professor Raimundo, venha! então, eu vou só fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa para poder organizar aqui a conversa, tá bom? Tá bom. Você está ouvindo pela Rádio Estúdio AFM e assistindo pelo Facebook no endereço facebook.com Quinta Uzeiati, o programa Quinta de Luz, a vida em trânsito, que irá até às 22 horas. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, telespectador e internauta, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Envie-nos uma mensagem. O nosso WhatsApp é 11 96947 1763. Eu vou repetir. WhatsApp 11 96947 1763. Quinta de Luz é uma realização da USE Intermunicipal do Alto Tietê e vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Compartilhe as nossas páginas no Facebook nos endereços facebook.com/Mogi Uzei ou então facebook.com/Quinta Uzeiati. Você poderá ver parte deste programa na TV Suzano, canal 9 da NET, na próxima quinta-feira, às 21 horas. Vem com a gente. Então, nós estávamos falando aí sobre essa questão do espiritismo e as outras religiões. Quer falar um pouquinho sobre isso, Manolo? Então, rapaz, eu tenho assim comigo uma ideia sobre religiões, né? Eu acho que toda religião é boa. Eu parto Sim. desse princípio. Porque não há religião melhor ou pior. Sim. Assim como nenhum de nós quatro, nós cinco, com o Calixto que está ali em off, nenhum de nós é melhor ou pior que os outros. O que nós somos é diferentes uns dos outros, né? Isso, graças a Deus, é que mantém vivo este planeta. Então, com relação a religiões, eu também não tenho muito preconceito hoje em dia, né? Porque já tive, como eu falei, né? Já tive. Mas hoje eu não tenho, não. Eu acho que como nós estamos assim, cada um num nível evolutivo diferente do outro, cada um com ideias diferentes dos outros, porque quando a gente fala nível evolutivo, dá a impressão que quem é espírita tá top, quem não é, não tá. Não é isso. Isso daí é preconceito da nossa parte, inclusive. É assim, cada um tem as ideias. O universo, ele tem essa lei de afinidade que nos atrai. Então, nós estamos onde? Com os nossos iguais. Isso é fundamental. Se ele fala a mesma coisa que eu vou ficar do lado dele. Por quê? Porque ele fala a mesma coisa que eu. Então, vai juntando um monte de gente que fala a mesma coisa. Beleza. Forma uma religião. Forma uma igreja. Forma isso. Maravilha. Tá joia. Não vai acontecer, forma isso. Centro espírita. O fulano brigou com o cicrano. Pode falar que a gente briga também, né? Com certeza. Isso é muito importante. Não, né? Alberto, pode falar que a gente briga. Eu viajo muito, Alberto, e eu vejo muita coisa por aí. Eu faço palestras assim, praticamente São Paulo inteiro, o estado inteiro, Minas inteira, no Goiás, no Mato Grosso. Então, eu vejo muita coisa. Então, eu vejo que tem turma que briga uma com a outra. Vai fazer o quê? É da gente.
Nós não estamos perfeitos. Aí o que ele faz? Ele fala, não estou contente aqui. Porque o Alberto, com aquele óculinho dele, com aquele cabelinho dele assim, menina, é só para botar inveja no Reinaldo e no Manolo, que nem cabelo tem, tá? Vou sair daqui. Aí eu saio. Eu saio. Mas eu continuo sendo espírita, porque, como eu falei, depois que o espiritismo, que a gente conhece o espiritismo, a gente não deixa mais. Aí eu vou fazer o quê? Montar um outro centro. E aí, daqui a um tempo, eu vou... É a multiplicação dos pães, segundo o espiritismo, né? Então, daqui a alguns anos, eu vou perceber que eu saí porque tinha algum propósito, realmente. Não foi só porque eu briguei. Eu saí de lá, vim aqui, montei um outro, arrumei uma turma boa, porque tem sempre gente que gosta da gente, montou, beleza. Agora são 2 centros. Isso. Percebeu? Então, discussões, brigas, isso é muito normal. Pessoal de outras religiões que não entende o espiritismo, muito normal, porque ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que a gente, assim como nós também não somos obrigados a pensar da mesma forma que os outros. Nós temos que respeitar, nós temos que compreender, nós temos que, eventualmente, até fazer esses eventos assim, ecumênicos, né? Que eu acho particularmente muito estranho esse negócio de ecumenismo, porque não é exatamente um ecumenismo. Se é ecumenismo, né? Vamos assim. Então, é cada um ter dentro de si o que gosta realmente de fazer e fazer, porque a proposta de toda e qualquer religião é uma só. Isso. Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a proposta. Agora, o jeito que a gente encontrou para amar a Deus e amar ao próximo, aí a gente vai se juntando. O Alberto fala desse negócio, gostei, vou lá ficar com o Alberto. O Reinaldo fala meio diferente, mas também é bom, eu vou lá falar. E o Zé, então? Ô, Zé, você tá calado aí, rapaz, você vai perder fiel, viu? Então, o que nós temos que fazer? A gente se junta. E é claro que, se alguém me convidar para ir nessa igreja grande, que tem Igreja Universal do Reino de Deus, eu irei. Muito bem. Eu vou. Respeito todas elas. Se me derem a oportunidade de falar, falarei de espiritismo. Com certeza. Por quê? Porque se me convidaram sabendo que eu sou espírita, é porque querem saber de espiritismo. Exato. Isso é o que a gente não percebeu. Eu não vou na igreja do outro para falar do que o outro já sabe. Eu vou porque, se ele me convidou, eu vou para falar o que ele quer ouvir. E eu vou falar do espiritismo, com todo respeito, com todo carinho, mas vou falar sobre espiritismo. Por quê? Porque se me convidou, é porque quer ouvir falar de espiritismo. Tem muito centro também que, às vezes, não gosta de falar de reencarnação, não gosta de falar disso, daquilo. Eu falo, mas por quê? Ele fala, Manolo, tem tanta gente que vem de outras religiões. Eu digo, mas é justamente por isso que tem que falar. Porque ele saiu da igreja dele para vir até aqui. Aproveite e mostra para ele coisa que ele quer ouvir. Porque só se sai de um lugar para ouvir o que o outro lugar tem para nos dizer. Não é verdade? Não. Por que esse monte de dedos? Não. Vamos falar do espiritismo, vamos conversar do espiritismo em qualquer lugar que nós estejamos, da melhor maneira possível, e mostrando para as outras religiões que nós as respeitamos, que nós nos igualamos a todas. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, que diferença há entre nós? Não há Deus maior ou Deus menor, é um só. Então, não é o meu Deus, é Deus que nos ajuda a todos e que nos põe diferentes. Para quê? Para que a gente continue nessa nossa caminhada por muitos e muitos séculos ainda, com a graça de Deus. Isso. É interessante a gente observar essa questão da religião, né?
que a gente precisa, conhecendo que a doutrina espírita, ela é esse cabedal, né, de filosofia, ciência, religião, então tem bastante assunto para a gente estudar, né? A nossa presença, o nosso falar, o nosso comportamento, enfim, de uma maneira geral, ele vai chamar a atenção de outras pessoas. Então, nossa, o que tem esse camarada aí, né? O que tem essa religião dele que ele é dessa forma? Então, eu acho que compete a nós dar o nosso exemplo, mas também nos prepararmos, né, no conhecimento espírita, para que, quando nós formos convidados a falar, nós temos material, né, para falar, mesmo que seja separado, né, filosofia, ciência, religião, né, mas em que a gente se prepare para poder comentar a respeito do que a gente já conhece da doutrina espírita, né? Porque acontece muitas vezes que nós fazemos uma misturada, né, dos dogmas que nós trazemos de outras religiões, né, da própria prática, né, comum que a gente ouve no nosso dia a dia, né? Então a gente confunde um pouco, né? Então é preciso centrar no estudo da doutrina para que, quando formos chamados a exemplificar, a falar a respeito, nós tenhamos um material adequado para falar, não é isso? Então, eu acho isso também, viu, Roberto? Acho que você está coberto de razão. Nossa, impressionante. Adorei. Isso. Eu vou acreditar nisso. Adorei mesmo, gostei demais, gostei demais. O Reinaldo ou José gostaria de falar alguma coisa a esse respeito, dessa questão de espiritismo e outras religiões que a gente está comentando? A religião, como foi falado desde o início, é muito importante. Nós precisamos da religião. Nós precisamos da política. Nós não temos como, ainda no nível evolutivo que nós nos encontramos, nós precisamos, mas precisamos da religiosidade dentro de nós. Aquela religião que nos freia por consciente, porque até então nós fazíamos inconsciente, nós fazíamos porque fulano falou que não podia. Ah, fulano, ó, não mata, não rouba, não estupra. Por quê? Né? Então, hoje nós temos respostas para tudo isso. Então, nós já temos essa consciência que a doutrina espírita nos fala, que o que nós plantarmos, nós mesmos vamos ter que colher. Se nós não selecionarmos a semente para o nosso plantio, né, o que nós vamos colher? Né? Talvez não sejam coisas muito boas, mas é tudo consequências dos nossos próprios atos. Então, todas as religiões que hoje querem frear o homem através do medo, né? Há muitas religiões. Ela não quer que o homem seja livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que nós estamos preparados para vivenciá-la? Nós temos que nos preparar para sermos livres. O homem nós ainda trazemos uma coleirinha ainda dentro de nós. Eu não vou fazer isso por causa disso, daquilo e daquilo outro. Não. Quais as consequências? Não, porque o padre falou, porque o Manolo falou, né? Ele falou que não pode fazer, então eu não vou fazer. Não, cara. Mas é assim que nós devemos ver a nossa vida. É a nossa consciência. Se nós trazemos as leis de Deus gravadas em nossas consciências, porque nós já temos essa consciência que está gravado lá. Então, devemos praticá-la, né? Não ser mais e refletir sobre a nossa conduta e as nossas ações. Não, independente do outro, o que o outro está fazendo, é problema dele, não é meu. Meu problema é aquilo que eu fizer em relação ao outro e em relação a mim mesmo, né?
Então, a doutrina nos liberta justamente por isso. Eu não erro. A doutrina espírita mostra para nós as consequências dos nossos atos. E precisamos refletir, e assim, através do conhecimento, através da aceitação, né, nós vamos melhorando. E não vai ser nessa encarnação. Vai ser essa, há umas 4, 5 reencarnações atrás, nós já começamos. Daqui para frente ele tá louco. O que eu admiro muito no José é o otimismo. Não é danado. Eu creio que vocês estavam falando aí sobre as várias religiões, eu estava pensando aqui, né, as várias religiões que existem, e aí fui lembrando aqui do nascedor dessa palavra, que significa aquela religação com Deus, né? E eu fiquei pensando, por que são tantas e cada vez aparecem tantas outras, né? Porque sempre nasce, sempre surge um modelo novo de religação com Deus. Eu creio que e tudo que acontece, tudo que existe, nós sabemos que é permitido por Deus. E tudo que é permitido por Deus é porque é útil, não é? Nada de inútil existe, se não for permitido por Deus. Então, eu creio que as religiões, elas são, cada uma delas, são aquele jeito que a gente procura entender a Deus. Assim, toda religião busca explicar a Deus de uma determinada maneira diferente. Então, assim, se uma religião não está explicando Deus de um jeito que eu entenda, que eu acho que é bacana, que eu acho que é elegante, enfim, eu vou procurar uma outra que explique Deus da maneira que eu acho que é melhor. O nosso problema, acredito eu, é que nós já temos dentro de nós formado o nosso caractere, esse Deus quase que muito parecido conosco, né? Esse Deus quase ser humano, né? Que a gente carrega há muito tempo. Mas nós já temos uma expectativa, quando a gente vai buscar uma religião, a gente vai com uma expectativa de encontrar a Deus de uma determinada maneira dentro daquela religião. E se nós não encontramos, então nós mudamos para uma outra. Eu acredito que é mais ou menos isso. Então, por isso que eu acho que existem tanta diversidade, tanta religião, porque, como o Manolo disse no começo, aí, né, no bloco passado, nós somos todos diferentes uns dos outros, né? E essa diferença é que, graças a Deus que ela existe, é que faz com que nós possamos evoluir e que fica atraente a nossa convivência, porque se fôssemos todos iguais era muito chato. Então, nessa nossa diferença, nós vamos procurando, cada um do nosso jeito, entender a Deus. Eu creio que Deus, ele permite que isso aconteça, e essas religiões, várias religiões existem. Eu acredito muito naquela questão do professor e da criança na escola, né? Que uma professora, quando a criança está aprendendo a escrever, está aprendendo a ler, e a criança erra, não consegue, ela não fica brava com a criança. Ela vai lá, pega na mãozinha, ensina com a paciência, porque ela está apostando naquele ser futuro. Ela não vai repreender, não vai achar ruim, nada, porque ela sabe que ali tem um potencial. Ela está apostando na criatura futura. Então, eu creio que é isso. Todas as religiões apostam em nós no futuro. Muito bom. Adorei demais. E olha, Reinaldo, Alberto, só para dar um toquinho assim, Deus é o nosso maior avalista. Sim. Deus é nosso avalista, ele tem certeza que nós vamos pagar o carnê. Toda reencarnação a gente paga uma prestaçãozinha, opa, pagou mais uma. Até que quando nós chegarmos a espírito puro, a gente chega lá com o carnezinho e fala, aí, ó, beleza, obrigado. Se ligou? É assim, Deus é nosso avalista. E aí a gente vai fazendo o quê? O nosso melhor, vamos caminhando. Bora lá! Muito bom. Nós vamos para o segundo bloco aqui do nosso programa
E nesse bloco nós destacamos para analisar os itens 16 e 17 do subtítulo do Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo número 7 do livro O Céu e o Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. E vamos ver aqui, José, Reinaldo, quem poderia fazer a leitura aí para nós? Vamos lá, eu já estou com a leitura na mão aqui, vamos lá. Ok, garoto. Sim, rapaz, o cara não fica com conversa, não. Pai bola, adorei aí. Vamos lá, então. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo, pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, e em condições voluntariamente escolhidas de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso, amável se se foi austero, caridoso se se tem sido egoísta, benigno se se tem sido perverso, laborioso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados, e desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Aqui tem um item, aqui, um comentário. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião alguma ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é congregado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas, desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Porque hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças. Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena
atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa, ou a sua verdadeira situação. O Manolo acho que estava falando, até chegou a tocar nessa questão, né, das reclamações, da lei de causa e efeito, enfim. Isso aí. Eu acho interessante aqui, porque a gente precisa sempre ficar atento, porque nós, como somos reencarnacionistas, não é? Vamos falar aqui de reencarnação, né? Podemos, né, Manolo? Opa! Vamos falar de reencarnação. É obrigatório, viu? Como nós somos... E a gente vem trazendo lá de trás aquele negócio das indulgências, né? Que era um costume católico, né? Que você pagava lá 1 conto de réis, 2 contos de réis e comprava um lugarzinho lá no paraíso, não é? Independente do que você tivesse feito. Podia ter matado o escravo. Ia para o purgatório. Também, ia para o purgatório. Depois é que com as indulgências, com as preces, você ia para o tal do paraíso. Mas demorava. Tinha que passar pela porta de São Pedro lá, não tem jeito. Contos de réis, dependendo da quantidade, passava direto também, né? Mas a gente vem trazendo esse costume de que você errou, você pediu desculpa e está tudo certo, né? Aquele negócio de pedir desculpa, né? Está tudo certo. E não é assim. O que vem trazendo aqui no livro, né? Nessa observação que Kardec nos traz, é que é necessário a reparação. O arrependimento é bom, muito obrigado, já é um passo, já é um caminho, já é um avanço, mas não pode ficar só nisso. Então, nós temos que pensar o seguinte: qualquer erro que nós tenhamos feito, por mínimo que seja, qualquer transgressão à lei divina, haverá de ocorrer uma reparação através de um fazer nosso, de um ato, de uma atitude. Né? Muitas vezes a gente ainda também tem uma concepção errada da lei de Talião. Então, assim, você fala assim, o fulano, ele desfalcou, deu um desfalque no sócio dele, deixou o sócio dele pobre. Então, na próxima encarnação, ele vai nascer pobre. Não, às vezes não. Às vezes ele cheio de dinheiro, né? Como tem uma história assim num dos livros do André Luiz, nasce bem com dinheiro e aquele fulano que ele desfalcou é filho dele, para ele entregar toda aquela dinheirama de novo para aquele de que ele tinha tirado na existência passada. Às vezes, como você foi injusto com alguém, você nasce e vai ser advogado, né? Para cuidar do direito alheio que você tanto desprezou numa existência passada. Às vezes você fez mal para a saúde das pessoas, nasce e vai ser médico. Veja que Deus é tão bom, e isso é o tal da misericórdia, que você, além de reparar os erros, ainda ganha dinheiro com isso. Né? Essa parte é boa, hein? Essa parte é boa. Não é? Essa parte é boa, adorei isso aí. Muito bom, Reinaldo. Nossa, Reinaldo, pelo amor, viu? Você, arrebentou, mano. Arrebentou. Mas é isso, turma. É assim, outro dia eu assisti um videozinho muito legal, deve ter coisa de uns 10 minutos, mas o que me chamou a atenção é que a mulher, logo, eu esqueci até o nome dela, eu tenho aqui o vídeo gravado que eu vou usar depois. E ela fala assim, que falar obrigado não é gratidão, é educação. Acabou. Percebeu? Tem mais coisas além disso. É a mesma coisa aqui. Nossa, desculpa, Reinaldo. Nossa, nunca mais vou fazer isso, valeu? Você pode nunca mais fazer. Mas o que você fez pro Reinaldo, você vai ter que ajeitar, velho. Não tem jeito. Pode não ser nesta, pode não ser nesse momento, mas as coisas vão nos encaminhando para esse tal do arrependimento, que vai nos mostrando, poxa, pisei na bola, mas não basta, porque a tal da consciência vai bater mesmo, ela vai pegar. Aí você fala, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Dá um jeito. Aí do lado de lá, se não der tempo de arrumar aqui, o pessoal ajusta tudo isso, né? Mas também não vamos Reinaldo, querer resolver tudo na encarnação futura.
Não vamos, mesmo porque não vai dar tempo, não vai dar. Então, a gente tem que selecionar o que a gente quer ajustar nesta, vamos ver o que dá para ajustar, vai pedir desculpa para o cunhado, vai, porque é atrás de vida. O Alberto falou de sogra logo no começo, eu até assustei. Eu falei, mãe de Deus, o que esse homem está falando agora? É o nível que ele já está, né? Nossa, já está aqui, top de linha, mano. Nossa, falou de sogra, falou de esposa, eu estou só aqui ligado. Então, quer dizer, todas essas pessoas que estão conosco e que têm um comportamento assim difícil em relação a nós, elas também acham que nós temos um comportamento difícil em relação a elas. Então, é conversar, é bater papo. Eu falo assim que Jesus foi o cara que mais gostou de falar, por isso que ele não teve nem tempo para escrever, porque eu acho que ele falava demais também. Não teve tempo para escrever, não escreveu nada. E eu acho que ele não escreveu por causa disso. Por quê? Porque ele gostava de contar causa, contar história. Você vê, cada vez que Jesus vai dar um exemplo, ele conta uma história. Eu acho que ele falava assim, senta que lá vem história. E aí o pessoal sentava e ficava escutando, ai a ovelhinha, ai a parreirinha, ai a rochinha, ia gravando tudo isso. E nós também temos assim, vamos conversar mais com as pessoas, porque é uma grande forma que nós temos de ver onde é que a gente está pisando na bola, né? Se a gente não conversar com as pessoas, é muito difícil que nós tenhamos o feedback. Às vezes a gente fica chateado com a cara feia do filho, com a cara feia do marido, com a cara feia da esposa, a cara feia do dirigente do centro espírita. Por quê? Porque a gente não conversou. Vamos conversar mais. A gente leva muita coisa para diante porque a gente não conversa, não dialoga. E Jesus nos deixou essa lição de diálogo. Jesus conversou com todo mundo, né? Ele conversou com samaritano, com samaritana, conversou com o doutor da lei, conversou com gente pobre, conversou com gente rica, conversou com todo mundo. Então, eu acho que conversar é um bom começo para a gente perceber quem está conosco e para que nós consigamos desfazer, às vezes, mal-entendidos que, se ficarem para o lado de lá, vão dar mais trabalho do que resolver agora. Então, não espera chegar lá. Vamos tentar resolver o máximo de coisas que nós conseguirmos. Vamos tentar resolver hoje, eu acho assim. Entender ação e reação, nego, é todo dia. É todo dia. Bateu, levou, não tem essa. Você pode até disfarçar, mas você está... Você já joga. Cara, então vamos recolher tudo isso e vamos entender que algum motivo realmente tem, né? Esse negócio do livro Céu e Inferno é interessante. Pouquíssima gente lê o Céu e Inferno. É o livro que dá mais medo. Com certeza. O livro que dá mais medo, porque não dá para terceirizar, né, Alberto? Não dá para terceirizar, sim. Reinaldo, não dá. O Zé de Jesus, de vez em quando, sai assim, eu fico preocupado, porque eu falo, nossa, meu, cadê o cara? Tá aí, né, Zé? Peguei você agora, né? Pegou, né? Ah, sabia, tá sabendo. O livro Céu e Inferno é dos que mais nos dão medo, rapaz. Por quê? Porque ele mostra que nós não viramos santos, que nós não vamos para o paraíso. Eu falo para o pessoal, gente, quem quer ir para o céu está perdendo tempo, porque não tem a mínima condição de ninguém ir para o céu. Porque para o céu vai todo mundo que nunca fez bobagem na vida. Nós estamos hoje no dia 6 de agosto, e eu tomo a liberdade de perguntar aos amigos quem não falou uma mentirinha de 1º de janeiro até agora. Minha só. Tá com a máscara, amor? Tô!
Já era. Já foi. Perdeu o céu nessa mentirinha que você fez. Você ligou? Desculpa, né, mano? É bobagem. Alguém te convida para alguma coisa, fala, rapaz, não, já tem um compromisso nessa Já tem. Não, eu ainda mostro a agenda, que agenda. Netflix. Percebeu? Então, não tem chance. O que tem é isso, é ação e reação. Tem coisas que são bobagenzinhas, né? Que ninguém vai penar por isso, mas vai ter que se melhorar. Por quê? Porque não dá para falar, mas olha, tem compromisso hoje, valeu, porque se não tem, por que falou que tem, né? Não tem. Mas tem coisas que a gente realmente vai ter que se arrepender, porque tem coisa que é de difícil arrependimento. Às vezes o pessoal fala, já estou arrependido, mas será que está mesmo? Porque o próximo passo do arrependimento é a reparação. É a reparação. Manu, eu acho que é reconhecer o erro. A reparação vem depois. Se você arrepender e reconhecer o erro. Aí é que é difícil. Quando você reconhece que você errou. Eu trato junto, sabe, Zé? Porque se você se arrependeu, você já sabe que fez bobagem. Você já sabe, senão não teria se arrependido, né? Porque é esse o pensamento. Eu só me arrependo do que eu percebi que não foi bom. Me arrependi. Aí já tá. Mas vai ter que reparar. Não tem como. A reparação é inevitável. E como foi dito na leitura, o Reinaldo falou, né? Graças a Deus, Reinaldo, que você falou que eu não vou precisar vir pobre de novo. Graças a Deus. Eu vou reparar todos esses que eu aprontei alguma, que eu pedi 50 emprestado e não paguei mais. Não tem essa, não tem. Ô, Zé tem 50 aí? Ô, Manolo, não esquece da pergunta do Kardec lá, que o Espírito respondeu, hein? Que não é melhor do que as coisas mais difíceis, você acha isso agora. Depois isso mesmo. Lá você vai ter que aceitar, né? De repente a gente escolhe reparar do jeito mais difícil. Isso mesmo, não, mas é assim. Então, já sabendo que eu virei com dinheiro suficiente, já é uma grande coisa. Então, eu já vou poder emprestar 100zinho para o Zé de Jesus, ele vai me dar o calote, mas eu vou entender que eu já calotei ele algum dia. Olha que coisa boa, percebeu? Então, é o quê? É uma reparação mesmo. E todos esses filhos que estão comigo, que eu tenho 6 filhos, fiquem tranquilos, porque tudo que eu deixar, espero que cubra tudo que eu fiz em outras encarnações, não é? Então, isso realmente é a justiça divina. Ela não nos pune assim no que nós não podemos fazer. Ela não nos pune, ela nos dá oportunidades para que nós façamos de maneira diferente o que não fizemos em outra encarnação, né? E é bom que seja assim, porque aí tira um pouco do peso, né, que essas coisas têm na vida da gente. Fala, nossa, não posso fazer isso, porque, rapaz, nossa, ai, meu Deus, vou ter que vir com você de novo, cruz credo. Fica tranquila. Vamos acertando, assim, que a justiça vem a seu tempo. Não quer mais vir de marido, não quer mais vir de esposa. Fica tranquilo que vem de vizinho é danado, vem de filho. Filho também, eu tenho um amigo, o Luciano Verderame. Cara, Luciano Verderame é 10. Ele fala assim, Manolo, filho é bom, mas demora muito para acabar. Por quê? Porque não acaba nunca, velho. Não acaba nunca. Acaba. Nunca acaba. Imagina, Alberto, você tem o teu filho. Alguns são para fazermos pequenos reparos, né? Aquelas oficinas de martelinho de ouro, né? Martelinho de ouro lá. Mas tem outros que é funilaria inteira, cara. A hora que você acabou de preparar tudo isso, você vai querer se desligar daquilo? Não vai. A gente carrega para a vida toda. É um amigo que retoma a nossa condição de novo. Vamos nos ver sempre.
não nos perderemos jamais a partir daí. Então, é isso. Vamos melhorando e vamos buscando fazer da nossa vida esse nome de programa aí, ó, Quinta de Luz. Nossa, adorei isso aí, Quinta de Luz. Se é em Portugal, é assim, é uma fazendinha de luz, não é? Na Espanha é uma finca de luz. Né? Aqui é um dia da semana, beleza. Foi essa a ideia. Não é? Foi Mas vamos essa a ver ideia. se foi de sexta, de sábado, de domingo, semana inteira, né? Mas já é um bom começo. Bom Com começo. certeza. Muito bom. Eu queria lembrar, né, das obras do André Luiz, né? Eu não vou lembrar detalhes, porque também Olha, Alberto, desculpe Oi. interromper, só quem lembra de detalhes é o Roberto Carlos. Com certeza, né? E é bom não mexer nessas coisas, né? É bom não mexer. Mas, então, André Luiz revela vários e vários casos, né, de pessoas que estão sentindo os tormentos, ainda antes do arrependimento, né? Os tormentos pelos erros que cometeram, né? Então, pode ser uma traição, pode, pode ser ter matado uma pessoa, né? Pode ter traído a confiança de alguém, enfim, aqueles tormentos, né, começam então a mexer com a consciência da pessoa, né, desse espírito desencarnado, né, chamando a atenção dele que existe uma justiça por trás disso, né? Agora, o que eu acho interessante da justiça divina, né, é que nós não precisamos morrer porque matamos, né? Isso é muito interessante, que nós podemos resolver esta situação de uma forma mais elevada, né? Então, se eu matei numa outra encarnação, eu tenho a possibilidade de trabalhar na medicina, por exemplo, né? Salvando vidas, né? Eu tenho possibilidade de trabalhar como voluntário, né? Nós vemos agora o caso de Beirute, né? Essa coisa tão, né, tão dramática que aconteceu lá, e esses voluntários, né, do mundo inteiro acorrendo para lá para auxiliar essas pessoas. Aliás, nós aproveitamos a oportunidade, né, para vibrar por esses nossos irmãos, né, que estão passando esse momento difícil, né? Nós estamos atravessando um momento difícil com a Covid, mas esse acidente ocorrido em Beirute é extremamente chocante para todos nós. Então, nós também vibramos por esses nossos irmãos, né? E é interessante da gente observar sobre a questão dos libaneses, né? Que existe mais libanês no Brasil do que no Líbano, né? Então, nós somos uma nação, né, que acolhemos esses nossos irmãos, então carinhosamente nós vibramos por eles. Mas, enfim, não há necessidade de eu sofrer a mesma coisa, né? É natural que a consciência, muitas vezes, não nos deixa reparar de forma tão suave, né? Porque nós pensamos, poxa, mas eu fiz isso, né? E a consciência então nos chama para a reparação mais drástica, digamos assim, não é? Por isso nós estamos nesse mundo de expiação e de provas, né? É, é esse pequeno comentário que eu gostaria de fazer, né? Convido. Interessante, viu, Alberto? Adorei também isso aí, gostei demais. Isso. Muito bom. Agora, quanto a Covid-19, né, Alberto, eu gostaria também de vibrar, assim, por esse pessoal que está na linha de frente, sabe? Isso. Que eles estão se expondo de maneira muito frequente
e precisam realmente das nossas vibrações, assim como o fato de que no Líbano já tem menos libaneses do que no Brasil, por uma questão de desumanidade, né? Porque, infelizmente, as lutas são muito fortes. E, de verdade, Alberto, ninguém nasceu para viver brigando, né? Então, o pessoal vai saindo, vai falar, eu vou fazer o quê aqui? Eu só vou lutar. Não, vou para um lugar mais tranquilo, vou para um outro, não só para o Brasil, mas para várias partes do mundo, assim como nós oferecem essa oportunidade, né? E eu gosto muito de estar aqui no Brasil, porque o Brasil é um dos países onde os refugiados de qualquer nacionalidade são recebidos com muito carinho, com muito calor humano, e oferece uma nova oportunidade para recomeço de vida. Isso é importante demais na vida do ser humano, sabe? Na vida do ser humano. Isso, e a gente observa esses exemplos desses nossos irmãos, né? Que eles chegam aqui, aí tem um auxílio de um companheiro, de um parente, né? E logo se reerguem, né? Criam novas circunstâncias, um novo negócio, né? E vão nos dando o bom exemplo, né? Nos dando o bom exemplo do trabalho, da dedicação, né? E do recomeço, extremamente importante para nós, né? Sabermos recomeçar. Muito bem. José, quer comentar alguma coisa, José? A respeito da lição também, né? Sim. Quando nós falamos do livro Céu e Inferno, e muitos livros espíritas que falam a respeito, são quem? São espíritos que vêm narrar a situação em que eles se encontram no mundo espiritual. E vêm falar, eu já estive aí do lado de vocês. Olha só que maravilha. Eu já estive do lado de vocês aí e fiz tanta coisa errada. E ele vem narrar o que ele fez de errado aqui. E lá ele fala que ele está lá, ó, aqui eu estou tentando, eu tenho até vergonha de... eu estava vendo esses dias Saul e Samuel, né? Lá no Velho Testamento, lá atrás. Ele fala assim, olha, quando Saul vai consultá-lo, ele fala que, puxa vida, aqui eu não uso túnica, não uso espada, não uso a túnica para julgar e não uso a espada para guerrear, né? Aqui eu estou trabalhando, por que você vem aqui me invocar? Né? Lá, quase 3.000 anos atrás, ele já deu esse testemunho. Aí vem André Luiz e os espíritas, através do livro O Céu e o Inferno, eles narram ali as situações que eles se encontram lá no mundo espiritual. Simples assim, não é? Então, nós temos todas as provas que nós precisamos, para quem precisa de provas, né? De que a vida continua e lá é que nós vamos melhorar um pouquinho. Quando nós chegamos aqui, erramos e depois vamos ter que arcar com as consequências. Depois nós vamos ter que colher aquilo que nós plantarmos, né? Como o plantio é livre, mas a colheita não importa, é obrigatória. Então, tudo que a gente vê hoje acontecendo no planeta... tem até uma situação que eu costumo dizer assim, nós aqui somos sobreviventes. Quantas pandemias, quantas situações de doenças nós já tivemos no nosso planeta e nós tivemos que superá-las, né? E os espíritos, por que será que ainda nós passamos por essa situação? Algum motivo tem. Se Deus é perfeito e tudo que Ele criou é perfeito e bom, né? Por que nós sofremos? São criações nossas mesmo, né? Então, nós precisamos observar o porquê de tudo isso, né? Lógico. É muito simples. Porque fulano errou. Não, porque fulano negligenciou a saúde. Fulano lá que criou. O homem é co-criador, não é isso? O criador mesmo é Deus. Então, tudo isso é consequência, colheita do nosso próprio plantio. Então é isso que nós temos que fazer. E depois arrepender e voltar. E todas as vezes que voltamos, colhemos aquilo que plantamos. Se nós não plantamos nessa existência, foi em outras, ou em outras. Né? Há 3 reencarnações atrás. Agora, o que eu quero colher lá na frente, aí depende de hoje.
Se eu fizer uma boa colheita agora do que eu já plantei e procurar selecionar a semente que eu vou plantar, aí sim eu vou colher coisas boas, porque eu quero colher coisas boas conscientes. Certo, senhor? Eu vou dar uma palhinha aqui, eu só vou falar o nome do pessoal que está assistindo aqui pelo Lar da Prece, ó. Raquel Conceição, Marlene Atílio, Ida Cambraia Moreira, Márcia Uscan, Francisca de Sena, Maria Rita da Silva, Ana Barros, Olinda Brown Vitória, Eliana Smith, Fábio Silva, Maria Zaida Almeida, Ivan Barros, Celina Pereira da Silva, Eleusa Pedroso, Jorge Calles, Rosário Bubble. É o pessoal que está assistindo aqui. Boa noite para todos, muito obrigado pela audiência. Agradecemos muito a audiência desses companheiros, né? E Manolo, quer comentar mais alguma coisa? Eu sempre quero. Falou, comenta, eu comento, não tenha dúvida, não. É interessante, viu, a gente perceber que nós somos bem tratados pela espiritualidade, né? Isso é fato e notório. Então, a gente buscar aceitar melhor as nossas provações, se podemos chamar assim de provações, ou disso, ou daquilo. Aceitar melhor a vida que nós temos hoje, porque que, com certeza ela está melhor hoje do que ontem. Isso é fundamental. E que nós busquemos realmente dar ouvidos ao que a espiritualidade nos oferece, ao que vem para cada momento nosso aqui pelo planeta, né? É interessante isso, que a gente busque a melhor interior realmente, busque ver as pessoas com outros olhos, busque entender as diferenças. Isso é fundamental. Não dá para viver num planeta de provas e expiações do jeito que nós vivíamos há 200 anos. Hoje não dá para viver mais desse jeito. Então, vamos buscar dentro de nós todo o conhecimento que nós já temos e colocar no dia a dia, porque senão a gente dança. Senão a gente dança legal. É só isso aí. O livro Céu e Inferno, na verdade, como disse o José, né, ele vem nos revelar o que acontece depois da morte para que a gente não caia no mesmo erro, né? Então, é importante que a gente observe, né, esta literatura, faça uma análise dela e coloque em prática na nossa vida. Ora, isso eu não posso fazer porque mais cedo ou mais tarde, como disse aí, eu vou colher este fruto, né, da semeadura que estou fazendo. Manolo, diga. Nós estamos próximo do final do programa, nós temos 4 minutos só para encerrar. Que é isso? Mas já? Já, você vê que rápido. Acredito, que rápido. Eu gostaria que você falasse do Se Liga, Manolo. Opa! Oh, gostei, adorei isso aí. Se liga, Manolo, Roberto. Tá amanhã, às 10 horas da manhã, na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. É um programa totalmente descontraído, né? Porque eu entendo o Espiritismo assim como uma forma de me trazer alegria, e eu procuro mostrar para as pessoas que isso é possível sim. Que não tem essa de sofrimento, porque o sofrimento nada mais é do que a escolha que nós fizemos diante da dor. A dor veio, nego, se você não entendeu, você vai sofrer. Agora, vê o que a dor está te dizendo. Tira ela da frente e a gente continua. Então, o programa é assim, eu comento algumas coisas. Amanhã eu vou falar sobre o meu pai, porque o meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida, e eu vou falar dele, porque é Dia dos Pais no domingo. E entender que a gente não precisa sofrer, não precisa. A gente só precisa aprender. É diferente. O aprendizado é o importante na nossa vida. E se nós conseguirmos aprender alguma coisa,
a gente fica de boa. Ele tem reprise também, mas eu nunca sei. Passa de madrugada a reprise, acho que é de terça-feira, e assim vai. Deixa eu só falar dos meus livros, Alberto. Sim. É um livro novo, o Caminhos da Felicidade, que é o nosso lançamento, e que, como esse ano não teve Bienal, não lançamos o nosso próximo, que seria sobre transição planetária, que está demais. O Caminhos da Felicidade fala sobre o Sermão da Montanha. Quem quiser pode pedir pelo meu telefone mesmo, pelo meu site, manoloquezada.com.br. Todos os meus livros estão lá colocados. Obrigado pelo convite, viu, Alberto, Reinaldo, o José de Jesus, o Calixto, a Ivelise. Nossa, só gente boa na minha vida, graças a Deus. Reinaldo, despedidas. Eu quero agradecer bastante aí a minha presença, né, diante desses amigos tão seletos. Agradecer ao Manolo por ter colaborado conosco essa noite, ter trazido um pouco da sua alegria para nós, e agradecer a todos que nos assistiram até esse momento. Muito obrigado, uma boa semana a todos. José de Jesus. Boa noite a todos. Agradecer ao senhor Manolo, que ele trouxe para nós um conhecimento, mais conhecimento, e a todos os companheiros que estão assistindo. E esperamos poder contar com o senhor Manolo novamente, numa próxima oportunidade, e assim continuarmos a nossa caminhada, aprendendo e colocando em prática. Tentando colocar, não, colocando em prática. Muita paz. Manolo, sua despedida. O microfone. Então, vou me despedir agora é para valer, hein? Agora vamos. Agradecer a oportunidade, né, de estarmos todos juntos, agradecer o pessoal que nos vê pela televisão, que nos ouve pelo rádio, que está conectado com as redes sociais e que nos ofereceram esses momentos tão valiosos para o nosso crescimento. Agradecer a todos de coração mesmo, porque é sempre legal, é sempre bom, é sempre bacana estar juntos de pessoas legais, que nos tratam bem, que fazem o bem para a gente. Eu fico muito agradecido mesmo, de coração. Obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Nós também agradecemos muito a sua presença, Manolo. Você abrilhantou o nosso programa, iluminou aqui o nosso caminho, a nossa conversa, tornou a conversa bastante tranquila, bastante serena, né? E trazendo esses novos conhecimentos aí para nós. Então, nós vamos convidá-lo para uma outra oportunidade, né? Se você estiver disposto, chegue com a gente. Aí nós vamos, mais tarde, convidá-lo novamente, ok? Um grande abraço. E não precisa sair ainda não, viu, Mauro? Tá. A gente volta num minutinho. Você poderá rever parte deste programa na TV Suzano, canal 9 da NET, na próxima quinta-feira, às 21 horas. Vem com a gente. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. Visamos aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos mentores amigos por mais esta oportunidade e pedimos a Deus e a Jesus que ilumine os lares dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas, para que assim o Evangelho de Jesus, trabalhando em nosso coração, possa nos fortalecer para seguirmos nesta caminhada com amor e virtude no nosso coração. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 20 horas, com a graça de Deus. Tenham todos a melhor semana.